Sabe quando a gente está com 1000 coisas abertas no computador? Tipo um monte de abas no navegador, música tocando, notificação pipocando e tudo funciona liso, sem travar? Parece até mágica, né? Pois é, por trás dessa fluidez toda existe um verdadeiro maestro. Um gerente super eficiente chamado escalonador de tarefas. Para a gente entender essa mágica, vamos usar uma analogia. Pensa que o processador do computador, a CPU, é tipo um chefe de cozinha super talentoso, só que ele só tem uma boca de fogão. E as tarefas, o navegador, a música, tudo, são os pedidos que chegam sem parar na comanda. E aí, como é que esse chefe sozinho consegue dar conta de dezenas de pratos ao mesmo tempo e ainda fazer com que todo mundo na mesa ache que seu prato saiu super rápido? O segredo tá todo na organização da cozinha. Então, essa organização toda tem um nome. É o escalonamento de tarefas. É basicamente o processo que o sistema operacional usa para decidir qual pedido vai para o fogão agora, por quanto tempo ele fica lá e quem é o próximo da fila. O escalonador é, na prática, o chefe de cozinha que está ali, organizando o fluxo todo para garantir que nenhum prato queime e que todo mundo saia feliz. Beleza. Para a gente entender como essa cozinha funciona na prática, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai dar uma olhada no cardápio, para ver os tipos de tarefas que existem. Depois, vamos conhecer as receitas, que são os algoritmos clássicos. Aí a gente vê como melhorar o serviço com prioridades, dá uma espiadinha numa cozinha de verdade, a do Linux. E no final, a gente fecha com o veredito. Então vamos lá. Antes de botar a mão na massa, o chefe precisa entender o que está no cardápio. Ou seja, a gente precisa primeiro saber que tipos de tarefas existem e como é que a gente mede se o serviço está sendo bom ou não. Na nossa cozinha, a gente tem basicamente 2 tipos de pratos. De um lado, os orientados a processamento, ou CPU-bound. Pensa nisso como uma receita super complexa que exige que o chefe fique ali, mexendo sem parar, atenção total e constante. Do outro lado, a gente tem os pratos orientados à entrada e saída, os I/O-bound. Esses são mais como um assado. O chefe coloca no forno e pronto, pode fazer outra coisa enquanto espera o forno, que seria o nosso disco ou a rede, terminar o trabalho. A maioria das coisas que a gente usa no dia a dia, tipo um editor de texto ou navegador, é I/O-bound. Tá, mas como a gente sabe se a cozinha está mandando bem? A gente usa umas métricas. A primeira é o tempo de execução. É o tempo total desde que o pedido chega até ele ser entregue. Depois tem o tempo de espera, que é quanto tempo o pedido ficou parado na comanda. E aí vem o mais importante para a nossa sensação de rapidez, o tempo de resposta. É o tempo até a gente ver o primeiro resultado. Sabe quando a gente clica num ícone e a janela já aparece, mesmo que ainda esteja carregando? É isso. E claro, a gente quer justiça para pedidos parecidos não terem tratamentos muito diferentes e eficiência para garantir que nosso chefe, o processador, não fique parado à toa. E tem 2 jeitos de gerenciar essa cozinha. No modelo cooperativo, a tarefa só larga o fogão quando quer. Já no preemptivo, o chefe de cozinha pode, a qualquer momento, tirar uma tarefa do fogo para colocar outra mais urgente. Hoje em dia, pode apostar que quase tudo é preemptivo. É isso que garante que o computador não trave e continue respondendo aos nossos cliques. Ah, e cada vez que o chefe faz essa troca, rola uma troca de contexto. É como ter que limpar a bancada para começar um prato novo. Isso tem um custo, um tempinho perdido, mas vale a pena. Certo. Agora vamos para a parte mais legal, as receitas. Vamos conhecer alguns algoritmos clássicos para entender de vez como o nosso chefe de cozinha pensa. E para poder comparar uma receita com a outra de forma justa, a gente vai usar sempre o mesmo conjunto de pedidos, beleza? São essas 5 tarefas aqui. Cada uma chega num certo momento, precisa de um tempo específico no fogão e tem uma prioridade. A primeira receita é a mais básica de todas, First Come, First Served, ou FCFS. A regra aqui não podia ser mais simples. Quem chega primeiro é atendido primeiro. Fila indiana. Parece justo, né? Mas tem um problema bem sério aí. Olha só o que acontece na prática. A tarefa T1 chega e monopoliza o fogão por 5 segundos. Só que a T2, que era rapidinha, de 2 segundos, fica ali esperando à toa. Isso cria o famoso efeito comboio. Um pedido grande e demorado segura a fila inteira. Uma forma de contornar isso é usar uma variação chamada round robin, que em vez de deixar uma tarefa ir até o fim, dá uma pequena fatia de tempo para cada uma em um ciclo. Assim todo mundo recebe um pouco de atenção. Ok, vamos tentar uma receita mais esperta agora. Shortest Job First, ou SJF. A regra aqui é o seguinte: sempre pegue o pedido mais rápido que estiver esperando. A lógica é liberar o balcão o mais rápido possível para desafogar a cozinha. E essa abordagem otimiza bastante o tempo médio de espera. E a diferença é gritante. A tarefa T2, que é curtinha, já vai direto para o fogão. Aquela tarefa longa, a T1, fica lá para o fim da fila. O resultado é impressionante.
O tempo médio de espera, que antes era 5,2, cai para 3,0 segundos. É uma melhora enorme. Só que essa eficiência toda tem um preço. E aqui está o grande perigo. O risco do SJF se chama inanição, ou starvation. Pensa bem, se não parar de chegar pedido rapidinho, um pedido grande e demorado pode simplesmente nunca ser feito. E a versão preemptiva disso, o SRTF, é ainda mais agressiva. O risco de uma tarefa longa literalmente morrer de fome na fila é ainda maior. E aí, como é que a gente resolve esse problema e garante que todo mundo seja atendido? A gente precisa aperfeiçoar o serviço, e a solução para isso é usar o conceito de prioridades. A gente pode pensar em prioridades estáticas, que são fixas, tipo um cliente VIP sempre passa na frente. Mas isso só muda o problema de lugar, né? Os clientes normais continuariam sofrendo de inanição. A verdadeira solução, a mais elegante, vem com as prioridades dinâmicas. Elas não são fixas, elas mudam com o tempo, dependendo do que está rolando na cozinha. E a técnica para isso é sensacional e se chama aging, ou envelhecimento. A ideia é genial de tão simples. Uma tarefa está lá, esperando na fila. Quanto mais tempo ela espera, mais a sua prioridade vai subindo, devagarinho. Chegou uma hora que a prioridade dela fica tão alta que não tem jeito, ela com certeza vai ser a próxima a ser escolhida pelo chefe. Com isso, ninguém mais morre de fome. Beleza, a gente viu as receitas teóricas. Mas como é que a coisa funciona no mundo real? Vamos dar uma espiada na cozinha de um dos sistemas operacionais mais parrudos que existem, o Linux. Então, a cozinha do Linux é um negócio bem mais sofisticado. Esquece uma fila só. Ele usa múltiplas filas, separando o que é interativo do que roda em lote. E para as tarefas normais, do nosso dia a dia, o cérebro por trás de tudo é o Completely Fair Scheduler, o CFS. O nome já entrega. O objetivo dele é ser o mais justo possível. E para gerenciar essa complexidade toda com uma eficiência absurda, ele usa uma estrutura de dados super inteligente, uma árvore rubro-negra, que consegue achar a próxima tarefa para executar de um jeito quase instantâneo. Bom, chegamos na hora do veredito final. Depois de ver o cardápio, as receitas e até uma cozinha de verdade, o que a gente pode concluir disso tudo? Essa tabela aqui resume bem a briga. O FCF, o da fila simples, é fácil de entender, mas bem lento. Já o SRTF, aquele que sempre pega o trabalho mais curto, dá os melhores tempos médios, mas com aquele risco gigante de inanição. E o Round Robin? Bom, os tempos médios deles são mais altos, mas ele é campeão do tempo de resposta, o que é perfeito pra gente. E olha que interessante a coluna de trocas de contexto. O Round Robin, por ser tão interativo, é o que mais troca, e cada troca dessas custa um pouquinho de processamento. No fim das contas, o ponto mais importante é este. Não existe uma receita perfeita, um algoritmo melhor para tudo. Escalonamento de tarefas é sempre uma arte, um equilíbrio delicado. É uma negociação constante entre ter um tempo de resposta baixo, uma eficiência alta e, claro, ser justo com todo mundo. A escolha da receita certa depende totalmente do tipo de serviço que o restaurante quer oferecer. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, pensando no futuro. Hoje, a gente não tem mais um chefe só. Nossas cozinhas têm dezenas, centenas de chefes trabalhando ao mesmo tempo, que são os múltiplos núcleos dos processadores modernos. A grande questão é, como é que essas regras de organização e de justiça precisam evoluir para orquestrar essa complexidade toda? A resposta para essa pergunta é o que está definindo a próxima geração de sistemas operacionais.